Chamado ao arrependimento. Daniel 9, versículo 3 diz: Por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. A oração intercessória pode ser definida por uma súplica contrita e reverente, transbordante de fé e perseverança por uma pessoa ou um grupo de pessoas ao Deus eterno. O motivo primordial da intercessão é que aquela pessoa seja tocado pelo poder divino. A oração de Daniel tinha esta característica, porém, seu objetivo era muito mais amplo: a restauração de toda a nação de Israel que se encontrava cativa em Babilônia. Tenho buscado a face do Senhor diariamente a favor de pessoas. Porém, num desses momentos de intercessão, o Senhor me deu uma ordem específica: fazê-la pela nação brasileira e pela sua liderança religiosa, que tem enfrentado forte oposição satânica. Apesar de estar buscando com perseverança estar nos átrios do Senhor, por meio de súplicas, louvores e até lágrimas, entretanto, ele me repreendeu no Salmo 24, que ora compartilho. Salmo 24, versículos 3 a 6. Quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos nem jura por deuses falsos. Ele receberá a bênção do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que o buscam, que buscam a sua face, ó Deus de Jacó. Amados, todos nós sabemos que o pecado de meu irmão é o meu pecado. E fazendo uma acurada reflexão sobre uma carta emitida por alguns líderes da nação, cheguei a algumas conclusões. A principal delas é que devo entrar em imediato arrependimento pela nação brasileira. Tanto é verdade que dias antes o Espírito do Senhor já havia me levado a meditar no livro de Apocalipse, em especial no versículo 5, capítulo 5 de Apocalipse, versículo 6. Então vi um cordeiro que parecia ter estado morto, de pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. 7 olhos, neste versículo, representam o poder do Cordeiro Santo de ver todos os acontecimentos em todos os lugares da terra. Por isso, depois de meditar na atual situação da igreja, entendi claramente as razões pelas quais ele havia ordenado o arrependimento, pois a igreja brasileira tem tido atitudes pecaminosas semelhantes às cartas de João dirigidas às 7 igrejas da Ásia. Nestas, foi denunciado o espírito de religiosidade, a nocividade luciferiana que entrou no meio deles e a vida corrupta dos seus líderes. Por isso, gostaria que você atentasse para os fatos abaixo, que são motivos suficientes para um sincero discípulo do Senhor corar de vergonha devido ao alastramento de pecados praticados e entrar em profundo arrependimento, assim como fez Daniel em Babilônia. Vou citá-los. 10 são os motivos de arrependimento pela nação brasileira. O primeiro, abandono do primeiro amor pelos novos convertidos, pela aceitação dos ensinos demoníacos veiculados pelos meios de comunicação, a idolatria, o sincretismo religioso, o ecumenismo, a maçonaria, entre outros envolvimentos. Leia Apocalipse 2:4. Ponto 2. Pelo claro afastamento dos ensinos de Jesus, dando-se mais créditos a falsas filosofias, cuja fonte é demoníaca, anulando o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Leia Apocalipse 2, verso 9. Ponto 3. Pelas práticas de Balaão, cuja principal motivação profética é o dinheiro e a obtenção de benefícios pessoais.
Ponto 4. Pelo ensino dos nicolaítas, atualmente representam os líderes coniventes com o pecado do homossexualismo, lesbianismo, tolerar o segundo casamento sem ter ocorrido adultério, práticas sexuais fora da aliança de casamento em detrimento a uma vida em santidade. Apocalipse 2, verso 15. Ponto 5. Pelo ensino de Jezabel, que utiliza artifícios motivacionais humanos para o convencimento a fim de obter controle das pessoas e adoração a demônios. Veja Apocalipse 2, verso 20. Ponto 6. Por caírem na armadilha luciferiana da idolatria de líderes religiosos, o endeusamento do homem que recebeu um dom divino. Leia Apocalipse 2, 24. Ponto 7. Pelo comércio no meio cristão, como shows gospel e a busca desenfreada por fama, soberba e fortuna. Veja Apocalipse 3, verso 1. Ponto 8. Pelo judaísmo exagerado no meio cristão, que dá mais valor a símbolos e objetos cultuais do que viver uma vida de caráter irrepreensível à semelhança de Jesus. Veja Apocalipse 3, verso 9. Ponto 9. Pela absoluta falta de santidade entre a liderança cristã, que gera uma massa disforme de cristãos mornos espiritualmente. Apocalipse 3, verso 16. Ponto 10. Pelo espírito de autossuficiência, independência de Deus, dos pais, da família e dos líderes que o Senhor instituiu. Veja Apocalipse 3, verso 17. Por estes e outros motivos, que conclamo os amados intercessores, nos meses de setembro e outubro de 2011, a entrarem em arrependimento e confissão pelos pecados da igreja brasileira e da nação. Talvez o Senhor direcione alguns para se vestirem de preto, outros de pano de saco e ainda outros, movidos pelo mesmo Espírito, a lançar cinzas sobre a cabeça pela gravíssima situação que se encontra a igreja brasileira. Pois, com toda certeza, o Espírito Santo continua falando por meio do apóstolo Pedro em sua epístola, 1 Pedro 4, verso 17. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? Eliseu Betel.